Fala galera, Martins Forex na área. Vou trazer para vocês as operações que aconteceram no Euro USD e GBP USD de ontem para hoje. Eu tava tentando trazer as operações da semana, mas iam ficar muitas operações, cara. Não tava dando tempo de gravar o vídeo, tava ficando muito longo o vídeo e tal. Então vou tentar trazer por dia, tá? As operações que eu considero que sejam mais válidas. Eu peguei essa operação de compra aqui no Euro USD, essa operação foi estopada no gráfico de 1 hora e eu vou trazer o motivo para vocês. O ativo vem de um flow de alta, ele tem um fechamento de preço aqui acima dessa máxima. Expectativa de movimento é continuação do movimento de alta. Após esse rompimento aqui, eu observo que eu tenho uma captura de liquidez nessa região, uma captura de liquidez nessa região de demanda, né? Vamos lá, primeiro a gente tem a captura na oferta, a captura na demanda, fechamento de preço acima dessa região de desbalanceamento criado. Então tem uma região de sweep, juntamente com uma região de desbalanceamento, juntamente com uma região de FGV. Então essa região para mim ela era uma região muito forte. Eu entrei comprado aqui, ó, nessa região, deixei meu stop um pouco aqui abaixo dessa região que foi responsável pelo consumo, porque se a gente observar, a gente tem um FGV aqui também. A gente tem esse FGV aqui e esse FGV aqui. Sabendo disso, geralmente a gente marca a mínima, marca a máxima, ou pega na 50%, que é essa região aqui, ou eu pego na 25%. O preço estopou essa operação, tranquilo, desci para o gráfico de 15 minutos, aguardei uma nova oportunidade e no gráfico de 15 minutos eu nem esperava pegar uma operação aqui, tá? Esperava pegar uma operação após o rompimento dessa região no reteste. Mas o preço fez um padrão muito interessante, aonde após a captura de liquidez, eu identifico a captura de liquidez, eu identifico o SMT lá no GBP, né, que aconteceu no GBP, e nesse SMT, essa região responsável pelo SMT, ela consome a liquidez e tem uma máxima renovada. Falei assim, cara, vou pegar essa compra aqui direto, ó. Ia pegar direto aqui já nesse candle. Eu falei, não, vou esperar aguardar o fechamento de preço acima dessa região. Por quê? Aqui atrás eu tenho uma região de desbalanceamento e uma região de captura, então o preço poderia mitigar essa região aqui e continuar caindo para depois subir. Então eu aguardei o fechamento de preço, peguei essa operação aqui. Agora eu vou mostrar no GBP o SMT que aconteceu para ficar mais claro para vocês. Pronto, o SMT aconteceu aqui. Isso que está acontecendo, que eu estou marcando e não está salvando, tá demorando para carregar. Provavelmente a memória do meu telefone esteja cheia. Então eu tenho esse SMT aqui, né, essa divergência do euro dólar juntamente com o GBP. Isso foi um gatilho para mim de entrada muito grande. E também esse sweep, né, juntamente com o fechamento acima dessa máxima. Entrei comprado nessa região, operação bem efetiva, pagou rápido aí, eu fui dormir, acordei e já tinha pago. Então a segunda operação que aconteceu no Euro USD, ela aconteceu hoje, na sessão de Nova York. Eu tenho o preço renovando novamente mais uma máxima, região de desbalanceamento do preço, que é essa região completa. Como eu disse para vocês, quando tem 2 FGVs, 3 FGVs e etc, a gente marca aqui, ó, e acha 50%. A 50% tá aqui. E a minha 70%, 70 não, minha 25% desse preço, ela tá aqui. Essa região aí. Eu deixei marcada a região do FGV e desci por 15 minutos. No 15 minutos eu aguardei uma reação do preço. O preço tem nessa região de FGV uma região aqui de order block que foi responsável por essa captura e gerar essa nova máxima. Desculpa, esse novo movimento de expansão. Eu identifiquei o que aqui no 15 minutos? Primeiro, eu identifiquei a liquidez. Segundo, o preço mitiga a região e faz um padrão. Qual padrão? Gatilho de entrada. Condensação da faixa de negociação, consumo dessa liquidez,
perca da máxima da faixa de negociação do preço condensada, invalidação da região de SMS. Como assim, Matheus? Observa comigo. O preço está subindo, ele cai. Ao invés de fazer um movimento de expansão, ele falha em gerar uma nova máxima e gera uma nova mínima. Essa mínima que foi gerada, se você for observar bem, for olhar bem, ela tem uma região de sweep aqui e aqui uma região de FGV, cara. Então, assim, na cabeça da galera esse preço ia cair. Eu tava só aguardando a compra. O preço fez o gatilho de entrada, deixou a região de desbalanceamento. Eu efetuei a operação de compra aqui. O certo mesmo seria deixar o meu stop bem aqui, tá? Ou então aqui, que seria realmente a mínima do FGV. Mas como ele fez um gatilho de entrada dentro de uma região do FGV de 1 hora e dentro dessa região de FGV de 1 hora também tinha esse bloco de ordem aí, e ele deixou um FGV no 15 minutos, eu peguei a operação direto. Poderia ter pego mais no alvo? Poderia, cara, mas galera que me conhece, eu já operei muito tempo pegando RRs absurdos de 1 para 10. Eu já peguei um RR de 1 para 68. Galera acha que é impossível, mas não acontece. Porém, hoje em dia eu acho muito mais válido pegar 1 para 1,70, 2, 1 para 3 e encerrar a operação e ficar tranquilo o resto do dia do que ficar buscando RRs absurdos, tá? Então essa foi as minhas operações que aconteceram no EURUSD. Vou trazer as operações agora do GBP-USD, mesma linha de raciocínio, mesmo contexto, única diferença é o time da operação. Então eu tenho aqui a operação de ontem, né, que aconteceu no GU. Eu quero trazer essa operação aqui, eu ia trazer só a outra, mas eu vou trazer essa aqui para vocês porque ela é válida do contexto de análise. Vamos lá, o preço estava num flow de alta, correto? Então vamos lá, o preço está no flow de alta, correto? Eu comecei a operar dentro dessa região. Eu observei duas coisas. Eu tenho uma região aqui de consumo de liquidez, renovação de máxima, desbalanceamento. Então esse bloco de ordem para mim ele era importante. Eu observei quando eu comecei a operar aqui que esse bloco de ordem não teve esforço suficiente para gerar aquela máxima lá em cima, e que aqui tinha sido a minha última máxima da recessão de Nova York, ou seja, o preço algumas vezes ele condensa a faixa de negociação em times maiores. Nova York abre aqui, é um exemplo, tá? E deixa a sua mínima e deixa a sua máxima, e o preço até a abertura de Nova York fica trabalhando aqui dentro dessa região até tomar uma nova decisão, um novo posicionamento. Então eu especulei que, poxa, já que os caras estavam aqui, esse preço poderia sim continuar caindo para depois subir, ou até mesmo continuar caindo e capturar essa liquidez, né? Então eu efetuei uma operação aqui, cara, de venda, tá? De venda. Uma operação muito arriscada, mas uma operação que me deixou tirar no BR. Poderia ter pego mais? Poderia, mas pelo fato do mercado estar comprado eu não quis pegar. Eu observei a captura de liquidez, a falha na continuação, a região de desbalanceamento com o FGV. O preço mitigou essa região. Quando abriu a sessão de Sydney, eu efetuei a venda, tá? Então eu deixei essa venda mais ou menos aqui, onde está esse... Toda vez que tem esse tracinho aí, é uma região de BE, tá? Uma operação que foi BE. Eu deixei a venda aí, deixei meu stop mais ou menos aqui, tá? Nessa região que também é uma região de desbalanceamento. Algumas pessoas identificam desbalanceamentos de uma forma, eu identifico desbalanceamentos de outra forma. No final desse vídeo eu posso trazer para vocês. Quando ele fez esses movimentos aí de captura de liquidez e caiu, eu já botei no BE. Quando ele voltou, ele me tirou no BE, tá? Eu não deixei ele cair mais não. E logo em seguida efetuei uma operação de compra que aconteceu aqui. Por que, Matheus, você efetuou essa operação de compra? Cara, por um motivo muito simples. Eu identifiquei a liquidez, tá? Eu tenho duas máximas iguais aqui. Eu tenho uma região de desbalanceamento que vem dessa máxima até essa região aqui. A minha região de desbalanceamento é essa 50 aqui. Essa é a minha região de desbalanceamento. Eu identifiquei. E eu sabia que o preço ele tinha mitigado essa região
que era importante e que estava só segurando o preço para gerar contratos de venda e o preço estopar esses contratos. Então eu visei esse movimento e efetuei essa operação de compra, mas eu deixei aqui o stop, cara, bem aqui, velho. Eu deixei o stop aqui, ó, nessa região. Por que, Matheus, você deixou o stop aí? Porque quando o preço mitiga essa região, que para mim ela era importante e não estava atuando até o momento, né? Até esse momento aqui, depois que o preço mitigou essa região aqui, ele deixa uma região de desbalanceamento de FGV e de desbalanceamento do preço. O desbalanceamento desse preço ele tava aqui para mim. Nessa 50. Então ele mitigou a região de desbalanceamento. Quando ele mitiga a região de desbalanceamento, o que ele faz? Ele faz o consumo dessa liquidez e perca dessa última máxima, que era a região que eu tinha vendido. Então eu deixei essa operação de compra aqui. Era para deixar meu stop aqui, só que eu falei, não, vou deixar meu stop mais aqui embaixo, cara. Deixei o stop, o preço vem, me estopou, falei, ok, tá tranquilo. Aqui aconteceu essa. Aí, qual foi o motivo de eu efetuar essa compra aqui novamente? Mesmo cenário que aconteceu lá no GBP, que eu falei para vocês que eu não imaginava em pegar essa compra aqui, imaginei pegar essa compra após o rompimento dessa máxima, né, na mitigação. O preço ele fez um movimento muito interessante, onde eu tenho a abertura do meu dia, né, o começo do meu dia, o preço captura essa liquidez, mas não tem um fechamento de preço abaixo dessa mínima. Então ele fez um movimento de captura, né? Dentro da minha estrutura interna, a minha subestrutura, o preço estava fazendo isso aqui. Quando ele faz a captura dessa liquidez, ele tem uma virada na minha estrutura interna, onde a minha estrutura interna tem essa mínima, logo em seguida ele tenta fazer mais uma, ele faz um movimento de retração, de impulsão, e logo em seguida um movimento de retração. Então eu tinha uma máxima e uma mínima. O preço vem aqui, rompe essa máxima, faz um movimento aqui, ó, de captura e não de fechamento, como eu havia dito para vocês. E outra observação, que foi o gatilho que me deu a confirmação dessa operação. No euro USD, esse ativo apresenta uma divergência no SMT, onde aqui ele renova essa mínima, né? Por mais que não seja com fechamento de preço, mas faz uma mínima mais baixa, e aqui no GBP ele não faz. Então quando ele voltou, eu já peguei a compra direto. Alvo 1 para 2. A expectativa de movimento é o alvo da Fibonacci padrão, que estaria aqui, segundo alvo lá em cima. Peguei essa operação aí no GU. Logo em seguida eu peguei uma nova operação de compra aqui, que foi estopada. O preço rompe a estrutura, deixa uma região de consumo de liquidez. Aqui tinha liquidez explícita, tá? Então eu deixei meu stop bem aqui mesmo. Poderia ter deixado o stop mais embaixo, mas não quis deixar. Peguei a operação de compra aqui, tá? Após o consumo e região de desbalanceamento, o preço me estopou. Próxima operação que aconteceu, ela aconteceu aqui já na finalização, já no início da sessão de Tóquio, sessão asiática. Foi um stop e um win. Eu saí positivo 0,62% aqui nessa sessão. Vamos lá. Motivo das operações: eu tenho um bloco de ordem dentro dessa região. Eu tenho uma região de desbalanceamento aqui de FGV e uma região de FGV aqui. Eu deixei as regiões marcadas, e o preço, quando ele chega aqui na seção de Tóquio, ele faz o consumo dessa liquidez e gera uma máxima lá em cima, renova uma máxima. Cara, Matheus, como você pega uma operação dessa? Galera, faz parte do meu contexto operacional. Então tem vezes dá certo, outras vezes não dá certo. Pelo fato do preço estar em um flow de alta, é válida a operação. Se ele tivesse num flow de baixa, eu não ia pegar essa operação de compra aí. Eu deixei meu stop aqui, ó. No meu último desbalanceamento ele veio,
me estopou. Quando ele me estopou, eu falei, caramba, tá de sacanagem. Vou ficar nessa de um stop, um green, um stop, um green. Por mais que eu esteja positivo, é chato, né, cara? O bom é estar seguindo a linha de raciocínio. Então eu aguardei o preço abrir. Na abertura do meu dia eu tenho o consumo dessa liquidez, o fechamento de preço acima dessa última região aqui. E o preço estava em uma região de FGV. Próxima à região também desse bloco de ordem. Eu deixei meu stop bem aí próximo a esse bloco de ordem, tá? A abertura do bloco de ordem, no caso, que seria essa região aqui, ó. Deixei meu stop aí. Peguei essa compra aqui, o alvo lá em cima. Poderia ter pego mais? Poderia, mas tava cansado aí, tava indo dormir já. E hoje eu realizei essa operação no euro. No euro não, no GBP USD. No euro já mostrei para vocês. O motivo dessa operação aconteceu numa hora, foi um gráfico de uma hora, onde eu tenho a abertura da minha sessão de interesse, que é a minha sessão de Londres. E a minha sessão de Londres já abre rompendo essa estrutura do gráfico de uma hora. O preço já abre rompendo. Eu tenho uma região de FGV. Quando o ativo mitigou essa região, eu falei, vou comprar direto, cara. E vou deixar meu stop aonde? Vou comprar aqui, vou deixar o meu stop aqui nessa mínima. Eu falei, não, vamos por 15 minutos, né? Vamos por 15 minutos. No 15 minutos ele mitiga a região de FGV. Quando ele caiu exatamente até a região onde eu queria efetuar essa compra. Que no caso era no consumo dessa liquidez aqui. E o meu stop aqui, ó, nessa região. Observa comigo, o preço gera uma máxima, um movimento de retração, gera uma máxima, um movimento de retração, gera uma nova máxima, e aqui ele falha em gerar novas máximas. Essa região é fraca, vamos lá. Essa região é fraca, essa região é forte. A entrada de compra ela aconteceu direto nos 5 minutos, o stop nessa região aqui, cara, observa os detalhes, tá? Observa os detalhes. A gente tem essa mínima, ok, que é a região que eu tava visando, e aí, próximo a essa mínima, a gente tem o desbalanceamento. Eu deixei meu stop aonde? No desbalanceamento. O alvo poderia ser lá em cima? Poderia. O que aconteceu? Por que eu não peguei esse alvo até lá em cima? Por conta do euro USD. Olha o que acontece, a divergência. Olha o nível dessa divergência. No euro USD, o preço estava pipocando, cara, para cima. O preço estava pipocando para cima, falhando em gerar mínimas. Você consegue observar? Olha o SMT, o tamanho desse SMT. E esse foi um dos motivos que me levou a efetuar essa compra também, tá? Mas olha o tamanho desse SMT. Então eu falei, cara, dos dois, ele pode estar simplesmente fazendo um SMT para continuar subindo, ou ele pode estar rompendo no euro, aí ele vai romper o euro lá em cima, aqui, e quando ele começar a fazer o movimento de retração no euro, aqui, no GBP, ele vai simplesmente desabar, porque ele já estava caindo. E no GBP ele não estava subindo, como aqui no euro, tá? Não estava tendo uma reação tão positiva como o euro. Então deixei meu take apenas aqui nessa região, tá bom? Essas foram as operações que aconteceram aqui no GBP. O preço ele fez um movimento muito legal aqui, mas foi no euro. Eu queria pegar essa compra, ia pegar essa compra aqui embaixo, não ia pegar aí nessa região. Eu tenho condensação da faixa de negociação, eu tenho o preço consumindo essa liquidez, rompendo essa máxima. Onde eu ia deixar a minha compra aqui? Eu ia deixar a minha compra aqui na 50%. E onde ia ficar o meu stop? O meu stop ia ficar aqui.
na mínima do FGV. Mas o preço não foi lá. Então, seguimos. Essas foram as operações que eu peguei hoje. São 13 horas agora. Provavelmente não pegue mais nenhuma operação. Galera, espero ter ajudado, ter agregado de alguma forma positiva. Fiquem com Deus, um abraço e qualquer coisa é só chamar.